Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Felipe Ramos, gostaria de deixar uma mensagem hoje para você, uma mensagem da parte de Deus, para alertar você que talvez confia muito no homem, confia muito no homem de Deus. Hoje em dia, no tempo que estamos vivendo, muitos não têm conseguido ir para a igreja e vem muitas pregações no YouTube, muitas pregações, mensagens que as pessoas compartilham, e isso é válido, é bom, que propaga o Evangelho. Isso é bom, só que eu quero te alertar para uma coisa. Se você tiver que tomar uma decisão na sua vida, não se baseie naquilo que o homem de Deus diz, mas se baseie naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela não falha. Jesus disse, pode passar céus e terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Agora o homem é falho. Deus tentou com Moisés, Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Salomão, Deus tentou com Davi, Deus tentou com todos os homens. Todos eles em algum momento falharam, até que Jesus veio, e este não teve falha. Então, eu quero te contar uma história de um verdadeiro homem de Deus, que recebeu a palavra do Senhor Jesus, de Deus, para poder despertar um homem que estava se corrompendo, estava levantando altares a deuses pagãos. Então Deus levantou este homem para deixar essa mensagem para esse homem. E este homem que estava errando era Jeroboão. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13, e eu vou resumir essa história para você. O rei Jeroboão estava em Jerusalém e levantou bezerros e altares em Betel e em Dan. Então Deus não se agradou com isso e enviou um homem de Deus para alertar Jeroboão. Este homem de Deus chegou até a Betel e chegou lá e Jeroboão estava para levantar um altar. Então o profeta gritou e repreendeu Jeroboão, entregou a profecia para ele e disse, como sinal de que essa profecia vai se cumprir, o altar vai se tornar em cinzas. Esse altar que você está levantando vai se tornar em cinzas. Jeroboão talvez não acreditou, como muitas das vezes acontece com você. Deus fala, Deus usa um homem de Deus para te falar algo e você não acredita. Tome cuidado. E aí ele estendeu a mão dele sobre o altar. E o que aconteceu com a mão dele? A mão dele secou. A mão dele secou. Então ele, desesperado naquela situação, pediu para que o homem de Deus orasse ao Senhor Jesus, orasse a Deus, para que a mão dele viesse a ser restituída. Então ele orou e a mão de Jeroboão foi restituída. Pela misericórdia de Deus, o pedido dele foi atendido, mesmo errando, tá? Mesmo duvidando. Então ele, alegre com aquilo que aconteceu, ele disse para o homem de Deus, fica na minha casa. Estou conjecturando, tá? Mas isso está lá em 1 Reis, no capítulo 13, no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Então, o que ele fez? Ele pegou e ofereceu para o homem de Deus presentes, pediu para que ele ficasse lá na casa de Jeroboão. Então, o homem de Deus disse assim, conjecturando, tá? Ô Jeroboão, eu não estou aqui para ficar comendo com você, para ficar bebendo com você, nem para receber presente. Eu vim aqui para te entregar uma mensagem de Deus, tá? Como eu estou aqui para te deixar uma mensagem de Deus. Então, ele falou assim, vou ler para você aqui, lá no capítulo 13 de 1 Reis, no versículo 8, ele vai dizer assim, ó, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se
por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Olha só, Deus tinha dado a palavra para esse homem de Deus, e aqui está um alerta, tá? Tem muita gente que Deus fala com você e você começa a contar para as pessoas erradas. Lembra de José? Contou que não tinha que contar para as pessoas erradas. E aqui aconteceu a mesma coisa com esse homem de Deus que orou e Deus restituiu a mão de Jeroboão através da oração dele. Era homem de Deus, mas antes de ser homem de Deus, tem um detalhe, ele era homem. Então se ele era homem, ele tem falhas. E ele falhou. Então ele falhou e contou. Vou explicar para você, por exemplo, aqui em São Paulo, para você ir para a serra, para a praia, você precisa descer a serra. E aqui só tem duas opções. Ou você desce pela Imigrantes, ou você desce pela Anchieta. Então é como se ele dissesse assim, deveria ter ficado calado, mas falou demais. Como se ele falasse pro rei assim, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, eu voltei pela Imigrantes. Você não precisa nem falar para onde você vai vir subir, porque só pode ser pela Anchieta. Se você não vai voltar pelo mesmo caminho, a outra opção é a Anchieta. Entendeu? Falou que não deveria falar. Mas não ficou, ainda continuou no objetivo. Ele ainda estava obedecendo a Deus, estava seguindo na palavra de Deus. Só falou que não deveria falar. Mas Deus é misericordioso. Então ele voltou pelo outro caminho. E indo pelo outro caminho, o versículo 11 vai dizer que havia um profeta velho que chegou até lá e ficou sabendo do que tinha acontecido. Os filhos dele falaram para ele. Ele era um profeta velho. Olha só. Olha que interessante. É um alerta, tá? Porque não é que não tinha profeta em Betel. Tinha profeta. Só que velho, tá? Toma cuidado. Tem muitas pessoas que já tem uma igreja grande, já tem muitos seguidores, já está muito grande, perdeu a essência, perdeu o princípio. Perdeu a essência e perdeu o princípio. Deus já não está mais usando. Você deve lembrar, se você conhece um pouco de Bíblia, você deve lembrar. Lembra de Eli, pai de Ofni e Finéias? Ofni e Finéias estavam pecando contra Deus. Eli, ele sabia, não fez nada. Deus levantou Samuel. Deus não falava mais com Eli, falava com Samuel, profeta velho. Toma cuidado, porque tem muita gente aí que prega e perdeu a essência. É homem de Deus, mas não prega sempre o que Deus quer. Às vezes prega os interesses, às vezes prega aquilo que ele quer. Então, fique com a palavra de Deus, não fique com a palavra do homem de Deus. Entendeu? Então, ele era homem, ele era um profeta velho. Aí Deus já não mais falava com ele. Aí sabe o que aconteceu? Gerou dentro dele a inveja. Por quê? Ele era profeta velho lá em Betel. E por que Deus não usou ele para corrigir Jeroboão? Por quê? Deus enviou um homem de Deus de Judá para corrigir o Jeroboão que estava em Betel. Gerou a inveja. É como se ele falasse assim, poxa, sou profeta aqui, sou mais velho que esse homem aí, por que Deus não me usou? Pergunta errada, tá? Em vez dele perguntar assim, o que eu estou fazendo de errado porque Deus não está me usando? É como se ele tivesse perguntado, por que Deus enviou outro em vez de mim? Não se pergunte isso, pergunte por que Deus não está te usando, está usando o outro. Porque senão vai gerar inveja dentro de você, como gerou nele. Então o texto vai dizer, eu vou acelerar aqui para não ser muito comprido esse texto, essa mensagem. Então ele foi para outro caminho e esse profeta velho ficou com inveja, mandou os filhos preparar o jumento e começou a ir atrás desse profeta. E chegou e achou esse profeta. E quando ele chegou, ele disse, poxa, você que é o profeta que estava lá em Betel e restituiu a mão do rei? Ele falou, sim, sou eu. Aí ele falou, poxa, eu sou homem de Deus também, sou um profeta de lá, sou um profeta velho. E um anjo de Deus apareceu para mim e disse para que você viesse comer na minha casa. Aí o homem de Deus confiou no profeta velho. Preferiu ficar com a palavra do profeta velho do que com a palavra de Deus.
Olha o versículo 18 que vai dizer assim, ó. 18. E ele lhe disse, ele quem? O profeta velho, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Na minha Bíblia tem um parênteses, assim, ó. Porém mentiu-lhe. Meu Deus do céu. Tome muito cuidado. Mentiu por causa da inveja. Por causa da inveja. E ele, o profeta que veio de Judá, o homem de Deus, ele confiou no profeta mais velho. Então tem muitas das vezes Deus fala com você, só que aquilo que Deus fala com você não é o que você quer. Aí o que você vai fazer? Vai falar com um líder, com um profeta, com outro homem, para ver se aquilo que ele fala agrada o seu ego. E aí você esquece o que Deus falou para você e segue o que o profeta, o que o homem disse. O profeta mais velho ou outro homem disse. Aí tá pagando o preço e não sabe por quê. Ele foi lá, sentou na mesa e comeu. O homem de Deus que veio de Judá. Ele estava fazendo tudo certo. Até cair. Olha só. E aí, olha que detalhe. O profeta velho que mentiu, quando ele está lá na mesa dele comendo com o homem de Deus, ele joga na cara, tá? Meu Deus. Tem muita gente, tô falando com você mesmo que está vendo esse vídeo, e você começou a ir para a igreja, você está indo para a igreja, e aí chega um amiguinho seu e sabe que você bebia, sabe que você fumava, sabe que você cheirava, sabe que você se prostituía, e aí chega para você e fala assim, vamos lá comigo, não tem problema não, o que tem a ver? Eu sei que você está indo para a igreja, sei que você é homem de Deus, não tem problema não, vamos lá comigo lá, você não vai fazer nada. Aí você cai nessa ladainha e vai. Aí depois que você cai, e que você erra, e que você peca, esse mesmo que te convidou, joga na tua cara, fala assim, ué, você não vai na igreja? Ué, fala isso pro seu pastor, hã? Joga na tua cara. Entendeu? Isso foi o que ele fez. Vou ler para você, ó. Olha só. E sucedeu, no versículo 20, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Olha só. 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebestes água no lugar em que te dissera, não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Vou resumir para você, tá? Sabe o que aconteceu com esse profeta? Com esse homem de Deus? Que decidiu ouvir um profeta mais velho, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de ficar no que Deus tinha mandado para ele, foi destruído, degolado por um leão. No caminho onde ele estava voltando, o leão destruiu ele. E ele não pôde ter a honraria de ser sepultado no sepulcro dos seus pais. Só para você não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui o versículo 24, que vai dizer, ó, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Tá? Então, quero ser bem claro com você, não me entenda mal, não estou pregando contra nenhum pregador. Tem muito homem de Deus, muito líder, muitas pessoas que têm propagado o evangelho, isso é bom, Jesus está voltando, isso precisa acontecer. Eu também estou fazendo isso, estou ajudando a propagar o evangelho de Deus, mas eu quero que isso sirva como um alerta para você que está vendo esse vídeo. Se você tem que tomar uma decisão na sua vida, você tem que tomar uma decisão, não se baseie a sua decisão, sua tomada de decisão, naquilo que um homem de Deus que você de repente considera. Hoje tem muitos líderes aí, hoje você vê muitos coachings, é moda coaching hoje, e aí você segue essa palavra de um coaching, de um profeta,
Só que você não vai buscar na palavra de Deus a solução para o teu problema. E aí quando você quebra a cara, você vai culpar quem? O homem de Deus? A culpa foi sua, que não se baseou na palavra de Deus e foi buscar em lugar errado, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Se você tem gostado deste canal, tem algumas perguntas que têm surgido e eu tenho feito vídeos explicativos e deixando aqui no canal, mas também eu deixo algumas mensagens, tá? Espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração, independente da sua crença, da sua religião, da sua fé. Não estou aqui para ofender ou menosprezar ninguém, estou aqui para mostrar o que a palavra de Deus nos diz, tá? Então, se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa palavra, compartilhe, alerte mais pessoas, divulgue, ajude essas pessoas nesse sentido de se alertarem e se inscreva no canal. Toda sexta-feira eu tenho colocado um vídeo aqui com uma pergunta. Talvez você tenha algum questionamento bíblico que alguém ainda não solucionou para você. Me mande isso aí em algum comentário do vídeo e eu vou buscar a resposta. Não sou conhecedor de tudo, mas eu vou fazer o possível para te ajudar, tá bom? Passando essa pandemia, nós estaremos voltando com os nossos cultos. Nós temos um trabalho, fazemos culto nos lares e de algumas pessoas. E se você sentir no teu coração e quiser também estar compartilhando, estar conhecendo o nosso trabalho, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde e livre e te abençoe, tá bom?